Então aí, gente, para estar encerrando aí essa parte aí, né, de derivada, como consta nas nossas listas aí, eu vou estar passando para vocês aqui essa parte de funções hiperbólicas, tá? Bem, essas explicações aqui, isso aqui vai ser meio jogado para vocês, porque o que convence mesmo é depois que a gente aprender integral, tá? Quando a gente aprender integral, que a gente calcular a área, que vai ser legal estudar essas funções hiperbólicas, até para deduzir essas fórmulas aqui, tá? Porque de início o que acontece? Ela é dada a si mesmo, tá? A gente chega para vocês e fala assim, olha, o seno hiperbólico é isso, o cosseno hiperbólico é isso e acabou-se. O resto é as fórmulas que vocês conhecem, né? Que a tangente é seno sobre cosseno, né? A cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno, a cotangente é o inverso da tangente, tá bom? Então, o estudo da função, esse estudo aqui, basicamente ele chega para vocês e joga, olha, o seno hiperbólico é isso, memoriza isso aí, tá? Que é o que? É a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2, tá? Então tem duas funções aqui, ó, né, importantes, né, e relacionadas aqui, que é a exponencial de x e 1 sobre ela, né, que é a exponencial de menos x. Aqui você diminui as duas, divide, aqui você faz a média aritmética das duas, que é o cosseno. Tá? E aí o que acontece? Uma delas está aqui, ó, que é essa azul, né, que é a exponencial de x sobre 2. Ó. E aqui essa verde aqui, ó, é menos exponencial de menos x sobre 2, que é que ele vai considerar a soma dessas duas, né, para poder criar o seno hiperbólico. E aqui ele está somando, né, outras duas aí, ó. Mas enfim, no fundo aqui, né, vocês têm que memorizar aqui de que o seno hiperbólico ele tem esse formato, tá? O cosseno hiperbólico, bem, o cosseno hiperbólico é inesquecível, tá? Porque o cosseno hiperbólico ele foi a solução do problema da catenária. Tá? A catenária aí para vocês, ó, físicos, é o formato dos fios suspensos, né? Os fios elétricos, um cordão, né? Se você segura uma corrente pelas pontas, a corrente descansa sob o efeito da gravidade. Está até aqui o exemplo, né? A forma que ela assume é uma catenária, que é essa expressão aqui, ó, uma expressão desse jeito aqui, ó, né? Uma função dessa família aqui, né? Nossa, não está bem focado aqui, tá? Que são essas funções aqui, ó, tá bom? Que é o exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Tá? E, inclusive, na época, né, no início que estavam estudando esse problema aqui, achava-se que era uma parábola. Né? Aí teve um matemático lá que provou que não podia ser uma parábola, mas também não sabia o que era. E aí, depois descobriu-se que é um cosseno hiperbólico, tá? Que é uma expressão desse tipo aí. Então, gente, o que acontece? Isso aí Então, a gente só vai entender essas funções mesmo depois que a gente aprender a cálculo de área mesmo lá, tá? Então, o que eu vou tentar fazer com vocês aqui, ó, é só dar uma justificativa, né, uma introdução ao que são as funções hiperbólicas, algumas propriedades dela, algumas contas, e aí para a gente fazer uso, tá, disso aí. Então, o que é? O seno hiperbólico, e a diferença é esse Hzinho aqui, ó, né? Seno hiperbólico de x, ele tem uma expressão explícita, né? Exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Tá? O cosseno hiperbólico de x em vez de ser menos, é mais, o exponencial de menos x sobre 2. Beleza? E aí a tangente, gente, aí todas as outras funções, né? Então aqui está toda, né, daqui sai todas as funções hiperbólicas. Tá? Então o seno hiperbólico, né, o seno hiperbólico, o gráfico, cadê minha canetinha aqui? O gráfico é uma coisa assim, ó. Tá? O gráfico é uma coisa assim, e é uma função bijetora, tá? Então,
né, que é o seno hiperbólico de x, é uma função bijetora. E aí a inversa dela, né? E aí isso aqui tem uma inversa que está definida para todo x também, tá bom? Que é a inversa, então. E a inversa a gente não chama de arco seno hiperbólico, não. A gente chama de arg. Arg seno hiperbólico. Porque aqui não faz menção a arco, tá? Hiperbólico de x. O gráfico já seria uma coisa assim, ó. Beleza? O cosseno hiperbólico, que é o que eu comentei com vocês, o que é o esboço dele que vocês têm que saber? Ele passa aqui quando x for zero, exponencial de 0 dá 1, exponencial de 0 dá 1, mais 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Ele passa aqui no meio, aqui, ó. E ele é uma função par, né, que é o formato lá do cordão, tá? É o cosseno hiperbólico, tá? Aqui x, y. E aí, olha só, o cosseno hiperbólico não é uma função bijetora, igual eu já havia explicado para vocês como é que a gente inverte as funções, né, trigonométricas, lá circulares, né, porque elas estão apoiadas no círculo, e daqui a pouquinho eu explico para vocês. Nesse caso aqui, ó, a gente escolhe esse ramo direito aqui, a gente abandona essa parte aqui, ó, e aí essa função aqui, gente, ela é bijetora, né, só esse pedaço aqui, ó. Que função é essa? É uma função que pega do zero para o mais infinito, do zero para o mais infinito, né, que é o cosseno hiperbólico, e o contradomínio vai ser do 1 para o mais infinito aqui, ó, do 1 para o mais infinito. Essa função aqui é bijetora, esse raminho. E essa bijeção, aí a inversa disso aqui, ó, é o arg cosseno hiperbólico, que é voltando. Tá, aqui o domínio agora já é é refletir isso tudo aqui na diagonal, né? Que já seria esse gráfico aí, ó. Esse aqui é o gráfico do arg cosseno hiperbólico de x. Tá? Então ele está aqui no 1, né? O domínio é do 1 para o mais infinito e o contradomínio é do 0 para o mais infinito, que é justamente voltando. E é a mesma coisa, gente. O que um faz, o outro desfaz. Então, se você pega um x, calcula o cosseno hiperbólico de x, em seguida calcula o arg cosseno hiperbólico, isso aqui volta, né? Um cancela o outro, volta da x. Né? Porque um pega um elemento daqui do domínio e leva para cá, o outro pega e volta, né? Traz para cá de novo, e vice-versa, né? O arg pega daqui e traz para cá, o cosseno pega daqui e leva lá de volta, e assim vai. Beleza? E aí bem, o GeoGebra é um ótimo lugar para vocês treinarem essas camaradinhas aí, tá? Então, e aí, gente, já temos seno e cosseno. O resto, sai tudo lá, ó. A tangente, o que é que vocês acham que é a tangente hiperbólica de x? É seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Né? Isso aqui vai ser a exponencial de... O seno, que é isso aqui, né? De x menos exponencial de menos x sobre 2, dividido pelo cosseno, que é a exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Aí você cancela isso aqui, fica isso, ó, e de x menos e de menos x sobre e de x mais e de menos x. Então, aqui não cabe ficar memorizando esse negócio, é memorizar seno e cosseno e depois ir fazendo essas contas aí, ó. Né, o que é que vocês acham que é a secante hiperbólica de x? Ó? A secante hiperbólica, né, é o inverso, né, do cosseno hiperbólico, da mesma coisa lá com as funções trigonométricas. Né? E aí, bem, se o cosseno é isso, o inverso disso é 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Tá? A mesma coisa, a cossecante, ó, cossecante hiperbólica de x, olha só, o seno é isso aqui, ó, né, que é o menos. O inverso disso aqui é o quê? É 2 sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Tá bom? Não tem muito mistério, não. Então, o negócio mesmo, a cotangente de x, hiperbólica de x, né? O que é? É o inverso disso aqui, ó. É o inverso da tangente. Então, é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Né? Não tem muito segredo, não. Beleza? E aí, o que é o arg, né? Essas funções inversas todas aqui, ó, é você inverter todo mundo, né? Então, a diferença das funções trigonométricas para essa daqui é que, como a gente tem uma expressão explícita para senos, cossenos, né, tangente, cossecante, tudo,
as funções inversas, a gente também tem expressões explícitas, tá? Então, eu vou deixar aí um exemplo assim, ó, que é, por exemplo, ó, o seno hiperbólico de x, ele é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, tá? Né? E aí a gente quer inverter essa função aí, ó, né? A gente quer escrever, isso aqui é como se fosse o nosso y, né? Y é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. A gente quer escrever x em função de y. Beleza? E aí tem como inverter essa função aqui, gente. Ó. Como inverter esse negócio aí, ó. A gente inverte isso aí como? Passa esse 2 multiplicando, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x. Ó. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por e elevado a x, justamente para assumir com isso aqui, ó. Ficar 2y e elevado a x, vai ser igual, multiplica aqui por e elevado a x, vai dar e elevado a 2x, menos, isso aqui vezes e elevado a x, some, né? Vai dar 0, esse cara mais esse vai dar, isso aqui vai dar 1, né? Que é 1 vezes o inverso do outro, vai dar 1. Tá? Então, a gente acaba, passa isso para lá negativo, então, e elevado a 2x, menos 2y e elevado a x, menos 1 é igual a 0. Tá? E aí você fica com uma equação quadrática em e elevado a x. Ó. Então, você consegue descobrir que você pega e elevado a x e chama de alfa, por exemplo. Então, aqui você tem que alfa ao quadrado menos 2y alfa menos 1 é igual a 0. Aí tem uma equação de segundo grau em alfa. Aí você vai e descobre quem é esse alfa. A alfa vai ser igual a menos b, que é 2y, mais ou menos, né, raiz quadrada de quem? De b ao quadrado, que vai dar 4y quadrado, menos 4ac, com esse menos dá mais, 4ac, menos 4, tá? Sobre 2a, sobre 2. Tá? E aqui já está explícito, né? Tá? Aqui já está explícito. E aí você teria aqui que o alfa, que é e elevado a x, ó, vai ser... Bem, aqui a gente tem o quê? A gente tem... Aqui a gente tem... A gente tem que fazer uma escolha aqui, né? Se vai ser o mais ou se vai ser o menos. Ó, raiz quadrada de... Bem, aqui vai dar esse 4, põe evidência. Esse 4 aqui a gente põe evidência, ele sai, né? Na forma de 2, então vai ficar y quadrado mais 1, sai um 2, dividido por 2, esse cara corta aqui, ó. Então, e elevado a x vai ser igual a y mais ou menos raiz quadrada de y quadrado mais 1, tá? Então, a gente tem que fazer uma escolha aqui, mas é o seguinte, gente, ó. Essa expressão, bem, a exponencial é sempre positiva, tá? Isso aqui não pode ser negativo. Se a gente escolhe o menos aqui, ó, por exemplo, a gente teria y menos raiz quadrada de y quadrado mais 1. Isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo por quê? Porque y ele é menor do que raiz quadrada de y quadrado mais 1. Tá? E por que E por que isso é menor do que isso? Isso aqui vai ser menor do que isso porque... Olha só os quadrados aqui, ó. Né? Eu vou me referir aos y positivo, por exemplo, na parte positiva. Porque o y quadrado é menor do que y quadrado mais 1, por exemplo. Bom, ou se vocês preferirem, ó, o y ele é sempre menor do que o módulo de y, menor ou igual, tá? Né? E que, por sua vez, isso aqui é igual a raiz quadrada de y quadrado, que por sua vez é menor que a raiz quadrada de y quadrado mais 1. Tá? Então, uma justificativa aí. Enfim, né, a gente não quer abandonar esse camarada aí. Ó. E aí, a gente aplica o log dos dois lados aí. Ó. Tá? Então, isso implica abandono menos, aplica o log dos dois lados, aí fica que x vai ser igual ao log neperiano de y mais raiz quadrada de y quadrado mais 1. Tá bom? E aí, o que acontece é o seguinte, que
é que esse aqui, então, é o arg seno hiperbólico, né? O arg seno hiperbólico. E aí todas as funções, gente, elas têm aqui, ó, você consegue isolar, ó. Aqui ele até fez, ó, o seno hiperbólico. Ele usa um sinalzinho -1 aqui, né, para fazer essas contas aí, ó. Tá? No geral, tá? Com esse mesmo raciocínio aí, ó, você consegue aqui, ó, ele explicita aqui, ó, tá? Ele explicita aqui as funções hiperbólicas todas. O seno hiperbólico é um log, é de se esperar, né, que a inversa das funções hiperbólicas, como elas são funções que envolvem exponenciais, as inversas vão envolver log, ó. Então a inversa do seno é isso, do cosseno é isso, é um log, né, só mudou um sinalzinho aqui dentro. E a inversa da tangente, né, que seria tipo é o arg tangente, né, hiperbólica, é meio do log desse negócio todo aí. Tá bom? E aí, gente, é bom que vocês irem lá no GeoGebra para se acostumar com os gráficos, tá? Daqui do seno, aqui esse vermelho aqui, o cosseno, tá? Aqui é a tangente, bem diferente da tangente. Isso aqui está mais parecendo com arco tangente, né, da função lá das trigonométricas, né? Mas enfim, a tangente hiperbólica ela é assim, ó, deitadinha, né? Então ela é bijetora, né? Então a inversa dela já fica em pé direto. Ó. Deixa eu ver se a inversa dela está por aqui. Não, ele não fez não, que já até acabou. É bem curtinho aqui a revisão dela. Ah, tá aqui ela aqui, ó. Aquela deitada vai ficar em pé, ó. Tá vendo do cosseno? O cosseno hiperbólico mesmo, ele é duas folhas, né? A gente abandona da esquerda e inverte só essa da direita, né? Aí fica esse carinha para baixo assim, ó. Né? E o argseno, ele, como o seno é esse Szinho para cima, o argseno ele, né, inverte e fica esse Szinho deitado aqui, ó. Tá? Então, né, leiam isso aqui, tá? E aí, o que é que acontece? O que é que interessa aqui pra gente? Né? O que é que a gente está interessado? A gente está interessado nas derivadas. Tá? Só que as derivadas, gente, é coisa direta mesmo. Tá? Se você deriva o seno hiperbólico, você chega no cosseno. Tá? Se deriva o cosseno, chega então... Aqui não tem aquele jogo de sinal, não. Né? A derivada de seno é o cosseno e do cosseno é seno. Né? Nas funções trigonométricas, se você deriva o cosseno, dá menos seno. Mas no hiperbólico não, a derivada do cosseno hiperbólico é seno, tá? E a derivada tangente secante ao quadrado, né, aqui ficou igual, né? Aí aqui tem essas outras derivadas também, tá? A derivada cotangente menos cossecante hiperbólica ao quadrado, né? Aqui aparece um sinal, né, que a derivada da secante, né? Lá é secante vezes tangente na trigonométrica, aqui já aparece o menos, ó. Então isso aqui pode dar uma confundidazinha, porque muda só nesses sinais aí mesmo, mas essencialmente é a mesma coisa. Tá bom? E como é que deduz essas coisas aí, ó? Deduz na força bruta mesmo. Assim, ó. Né? Como é que você prova que a derivada do seno é o cosseno? Você pega o seno, né? Vou fazer aqui para vocês uma aqui, ó. O seno é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, né? Deriva isso aí. Tá? Exatamente isso. Tá? Eu vou derivar fazendo assim, ó. Isso é a derivada de... Bem, esse meio aqui ele pode sair, ó, né? Aí vai ficar então e elevado a x menos e elevado a menos x. Ó. A derivada vai ficar meio de quem? A derivada desse cara repete, né? Porque a derivada exponencial de x é ali mesmo, a derivada da x, o menos é da fórmula. E aqui é a regra da cadeia, ó. Tá? Porque tem um menos x dentro da exponencial. Aí fica a derivada da função externa, que é ela mesma, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna, que é menos 1, a derivada do carinha ali. Aí menos 1 vezes isso aqui vai dar mais. Ó. Então vai dar meio de quem? Ó, de e elevado a x mais e elevado a menos x. Isso aqui é exatamente o cosseno hiperbólico de x. Tá? Então, essas derivadas todas aqui, gente... Você coloca explicitamente a fórmula, deriva e verifica mesmo, tá? Na força bruta. Então, isso aqui é um excelente exercício aqui para vocês estarem treinando as derivadas aí, tá? Mas qual é o comentário interessante? Cadê o negócio? O comentário interessante é essa leitura aqui do livro,
tá? Essa parte do livro aqui, ó. E aí, infelizmente, isso aqui não dá para a gente justificar agora, porque a gente não tem um cálculo de área, né? Para algumas funções, a gente vai aprender isso só com a integral, mas já dá para entender por que essas funções são chamadas de funções hiperbólicas. É justamente porque elas satisfazem essa fórmula aqui, ó. Tá? O cosseno hiperbólico ao quadrado, aqui é menos, tá? Seno hiperbólico ao quadrado dá 1. Tá? Então, e como é que faz isso? Gente, é fazer a conta, ó. Pega o cosseno hiperbólico, eleva ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado, né? Faz aquele negócio, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, dando tudo, buf, dá 1. Tá? Isso aqui não tem conta trivial, não vou nem entrar no mérito disso. Então, o mérito aqui é o que, gente? Que aí eu vou entrar vou fazer essa discussão com vocês aqui. Lá nas funções circulares existe o que a gente chama que é a equação fundamental da trigonometria. E aqui tem a equação fundamental das funções hiperbólicas. Lá na trigonometria, olha, o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x era 1. É 1, né? Isso aí é 1 lá. Justamente o que acontece, se você pega um ponto, né, com coordenadas cosseno de x, seno de x, esse ponto ele pertence à circunferência centrada na origem, né, de centro 0, 0 e raio 1. Né? Então, as funções trigonométricas são coordenadas de pontos sobre o círculo, e a equação desse círculo é x2 mais y2 igual a 1. Tá? Beleza? Então, se a gente pega um ponto x aqui, um ponto aqui, né, e olha para esse arco aqui, ó, vou chamar de θ aqui, ó. Tá? As coordenadas desse ponto é o cosseno de θ e seno de θ. Tá? E nesse caso, θ, ele é o comprimento desse arco. Tá? Só que a gente vai ter que abandonar ligeiramente essa ideia para generalizar isso aqui para outras, né, para as funções hiperbólicas. Tá? Porque esse θ aqui, gente, também, ó, ele é, olha, essa área aqui, ó, essa área aqui dessa figura, essa áreazinha aí, ó, ela é como se isso aqui fosse a base, que é o θ, vezes a altura, que vale 1, dividido por 2. É uma espécie de, eu chamo de triângulo circular, né? A área de um triângulo é base, que é o θ, vezes a altura, que é o raio, que é 1, dividido por 2. E aí o θ aqui, gente, ele vale, na verdade, 2 vezes essa área aí, ó. Né? E é isso que a gente generaliza para funções, para chegar nas funções hiperbólicas. Tá? O que acontece aqui, ó? As funções hiperbólicas, na verdade, ela é assim, ó. A gente pega a hipérbole x² menos y² igual a 1, tá? Que ela passa por aqui assim, ó. Tá? Pega um ponto dessa hipérbole, né, que é como se fosse esse ponto P aqui, une a origem, tá? E olha para as coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto a gente chama de cosseno hiperbólico de θ. E aqui cosseno hiperbólico de θ. Tá? E quem é θ? Θ é esse comprimento de arco aqui, ó? Não. θ é o dobro dessa área aqui, ó, limitada por esse segmento, pela curva, né, que a gente quer, ó, por esse segmento, pela curva que a gente quer, e o eixo x, ó, o eixo x, tá? Então, quando você pega um ponto dessa hipérbole, olha para as coordenadas dele, né, desse ponto, você está olhando para o cosseno hiperbólico do dobro dessa área, e aqui seno hiperbólico, né, do dobro dessa área aqui, ó, tá? Essa que é a generalização. Então, se a gente toma isso aqui por definição, gente, a definição né, das funções hiperbólicas, né, se isso aqui fosse a definição, a gente precisaria de calcular essas áreas. E aí, estendendo as funções circulares para as funções hiperbólicas, né, na hora de calcular os valores disso aqui, a gente ia chegar
naquelas fórmulas aqui, ó, nessas fórmulas aqui, ó, no cosseno e no seno hiperbólico. Tá? A gente ia deduzir isso aqui, ó, tá? A partir dessas definições aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Se isso aqui fosse a definição, o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, eles nascem, por definição, satisfazendo essa relação fundamental, tá? Né? Que é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado dá 1, tá? E por essa definição de área, a gente iria caminhar, né, usando integração, né, cálculo de área, tudo, e aí a gente ia concluir que, para satisfazer essas propriedades, essas coordenadas, né, para satisfazerem aquilo ali e a gente calcular o dobro desse negócio ali, aí a gente ia concluir que o cosseno hiperbólico de θ é exponencial de θ mais, né, exponencial de menos θ sobre 2. E aí o seno hiperbólico seria igual ao exponencial de θ menos exponencial de menos θ sobre 2, tá bom? Mas isso aqui a gente vai fazer como exercício lá quando a gente estiver estudando cálculo de área, lá na parte de integração. Beleza? Então, um apanhado geral para vocês, né, sobre essas funções aí, o que vocês precisam saber é essa relação dela com a hipérbole, né, e por isso elas são chamadas funções hiperbólicas. E aí elas nascem satisfazendo essa equação fundamental, que cosseno hiperbólico ao quadrado de θ, né, menos seno hiperbólico ao quadrado de θ é igual a 1, né, que é diferente das trigonométricas, que no caso aqui é mais, que aí estão relacionadas com o círculo. Beleza? E aí a cara delas é essa daqui, todas elas, aí todas as outras são criadas iguais às trigonométricas, e você inverte, né, tudo lá, igual aquele procedimento de inverter qualquer função lá, que é tomar as partes, né, uma parte mais adequada ali, bijetora, para você inverter tudo e tal. Professor? Oi. Não tem uma propriedade da constante de Euler que elevada a um ângulo dá o seno mais o cosseno igual a alguma coisa lá? Dá, mas aí é o trigonométrico, tá? Não é o seno hiperbólico, não. Tá? Porque se substituísse aí, então daria para criar uma relação entre o seno hiperbólico e o seno normal? Não sei, porque a fórmula lá é assim, ó, e elevado a θi é cosseno θ mais i seno θ, tá? Essa é a fórmula de Euler. Tá bom? E aí, relacionar isso aqui com os hiperbólicos, a gente poderia até definir, né, criar uma espécie de e elevado a menos... Isso que você está falando, né? Pega essa exponencial, é como se fosse uma hiperbólica meio complexa, né? Não sei. Isso aqui eu nunca vi. Tem uma... Acho que lá em variáveis complexas tem uma coisa assim, parecida com isso mesmo. Que aí no caso aqui, menos θ, cosseno de menos θ vai dar cosseno de θ, seno de... Isso aqui é ímpar, vai dar menos i seno θ. E aí, você está pensando em aqui montar uma hiperbólica aí, né? Exatamente. Isso substituir lá para ver uma relação entre os dois. Isso dá uma relação sim, cara. Dá para relacionar isso aqui, que vai ser... Daria o quê, ó? Vamos somar esses dois aqui primeiro, né? Que ele soma e elevado a θi mais e elevado a menos θi. Isso vai ser igual ao que, ó? Isso mais isso, né? Que vai dar 2 cosseno de θ. Aí passa esse 2 dividindo, vai dar isso aqui, ó. E aí o cosseno de θ, ele seria o que, ó? Ele seria o cosseno hiperbólico de θi. Tá bom? Aí relaciona esses dois aí, ó. E aí dá para fazer a relação também do seno hiperbólico com o cosseno hiperbólico, que no caso aqui é fazer diferença, né? Aqui você faz a diferença. Que aí, em vez de somar aqui, ficaria e elevado a θi menos e elevado a menos θi. Aí vou pegar o de cima menos o de baixo. Então esse cara vai cortar, esse aqui vai ficar mais, vai ficar 2i seno θ. Né? Aí a gente passa o 2i dividindo.
Então, vai ficar 1 sobre I vezes E elevado a θi menos E elevado a menos θi sobre 2 é igual ao seno de θ. Beleza? E aí isso aqui bem, se eu multiplicar em cima e embaixo aqui por... Não, deixa 1 sobre I mesmo. Ou deixa esse I multiplicando lá também, ó, né? Isso aqui é o seno hiperbólico. O seno hiperbólico de θi é igual a I seno de θ, né? É igual a I seno de θ, é isso aí. Né? E aí dá para relacionar os dois mesmo, tá? Relaciona o mundo trigonométrico com o mundo hiperbólico, mas é isso, o que faz a ponte são os números complexos, né? Isso é verdade. Beleza? Excelente comentário aí, viu? Parabéns aí, que isso aí é uma coisa lá de variáveis complexas, lá na... O que mais, gente? Estou tentando ver aqui mais alguma coisa que eu poderia estar trazendo para vocês sobre essas funções. Acho que do mais é isso mesmo, tá? É vocês exercitar essas derivadas aí, fazer essas continhas aqui para inverter não só o seno, inverter o cosseno, tá? E colocar no GeoGebra, tá? Uma observação importante, que inclusive ele faz aqui na lateral, tá? É que a fórmula da derivada da tangente hiperbólica e da cotangente hiperbólica, a fórmula é a mesma. Tá? A fórmula é a mesma. Só que os domínios são diferentes. Tá? Essa primeira aqui, ó, tá? Até pela definição dela mesmo, né? Olha, a função aqui do outro lado aqui agora, olha, ela está definida de menos 1 a 1. Então, a gente está estudando coeficientes angulares de inclinações de menos 1 a 1. Então, seria essa expressão nesse intervalo de menos 1 a 1. Tá? A cotangente hiperbólica já está fora desse intervalo. Tá? Ela já está definida aqui para fora. Tá? E aí é a mesma fórmula, só que com domínios diferentes. Tá? Então, tem esse detalhe aí para vocês não esquecerem. Tá? E aí, bem, do mais é isso. E eu incluindo isso nos exemplos para a gente poder estar derivando e memorizando essas fórmulas. Beleza? Então,